Homofobia consiste na intolerância, discriminação ou qualquer manifestação de repúdio à homossexualidade e à homoafetividade, sejam entre homens ou mulheres. A repulsa às diferentes formas de orientação sexual representa um desrespeito às liberdades básicas garantidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal. Do grego, a palavra homofobia é formada pelos termos homo, que significa semelhante ou igual, e fobia, que significa medo ou aversão, que significa aversão às relações semelhantes. Dessa maneira, podemos concluir que a homofobia corresponde a qualquer ato ou manifestação de ódio, aversão, repulsa, rejeição ou medo, muitas vezes irracional, contra os homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, o que tem levado a muitos tipos de violência, seja social, psicológica ou física. O termo homofobia foi empregado pela primeira vez em 1971, pelo psicólogo nova-iorquino George Weinberg em sua obra intitulada Sociedade e a Saúde Homossexual, de 1972, na qual afirma que as pessoas que alimentam a homofobia possuem problemas psicológicos, propondo, dentre outras medidas, a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. Nas civilizações antigas de Grécia e Roma, a homossexualidade era praticada por muitos e vista de forma natural. Entretanto, as religiões judaico-cristãs foram as propulsoras e propagadoras da intolerância contra os homossexuais, relações consideradas atos de perversão, o que levou a inúmeras mortes, amputações, castrações, multas e ainda diversas torturas psicológicas e físicas. Esses ideais preconceituosos foram alimentados durante muitos séculos, os quais, mais tarde, a homossexualidade passa a ser considerada uma patologia, uma doença mental, problema genético e uma aberração. Nesse contexto, muitos homossexuais foram forçados a inúmeros procedimentos, bem como viverem nas clínicas psiquiátricas, os quais eram considerados perigosos para a sociedade. No caso brasileiro, as uniões civis, desde maio de 2011, são permitidas por lei com direitos similares aos casais heterossexuais. Contudo, pesquisas recentes apontam para o Brasil como um dos países mais homofóbicos do mundo, as quais levam em consideração os ataques violentos aos homossexuais. Diante disso, é válido notar que movimentos sociais dessa parcela de cidadãos, tais quais a Parada Gay, têm demonstrado que esse tipo de evento pretende denunciar violências contra esse grupo, ao mesmo tempo que busca revelar para a população a existência das violações dos direitos humanos. Professor de Direito na França, Borilho investiga e analisa as ramificações da homofobia nos vários campos da atividade humana. Homofobia. História e crítica de um preconceito aborda a perseguição da Igreja Católica e explica o Holocausto gay. Daniel Borilho é especialista de reputação internacional sobre as questões jurídicas associadas à discriminação, aos direitos das minorias. Em 2004, na companhia do filósofo e sociólogo Didier Eribon, promoveu o Manifesto pela Igualdade de Direitos, cuja difusão esteve na origem do primeiro casamento gay celebrado na França. Segundo Borilho, do mesmo modo que a xenofobia, o racismo ou o antissemitismo, a homofobia é uma manifestação arbitrária que consiste em designar o outro como contrário, inferior ou anormal por sua diferença irredutível. Para o autor, independentemente de se tratar de uma escolha de vida sexual ou de uma questão de característica estrutural do desejo erótico por pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade deve ser considerada como uma forma de sexualidade tão legítima quanto a heterossexualidade. Historicamente, vemos que a homofobia está ligada de forma umbilical à tradição judaico-cristã, no momento em que o Império Romano começa a reprimir os homossexuais e estabelecendo a crença da verdadeira sexualidade, neste caso, a heterossexualidade monogâmica. Borilho faz questão de levar essa discussão aos dias atuais, passando obrigatoriamente pela Igreja Católica contemporânea, que pouco se importou com as atrocidades cometidas nos séculos anteriores contra os homossexuais, pelos intelectuais que defendiam teorias sexistas, o terrível e cruel holocausto nazista e as falas preconceituosas dos comunistas. O reconhecimento legal e judicial dos direitos LGBT no Brasil remonta à época imperial do país, quando foi a primeira nação das Américas e uma das primeiras nações do mundo a descriminalizar a homossexualidade em 1830. Nas últimas décadas, tem-se avançado na igualdade de direitos entre casais homossexuais e heterossexuais, além do intenso e constante combate à descriminalização.
Entre outras reivindicações de direitos LGBT, podemos citar o reconhecimento das uniões homossexuais, as conquistas de direitos previdenciários, o combate à discriminação, o reconhecimento da adoção e reconhecimento também jurídico da resignação sexual. O Brasil, apesar de ser considerado o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra LGBTs no mundo, criminaliza a homofobia. Foram transmitidos no Congresso Nacional dois projetos de lei que, ao serem aprovados, elevam a legislação brasileira ao nível de países europeus e que diz respeito aos direitos LGBT. São eles: a autorização da união civil entre pessoas do mesmo sexo, de autoria da ex-deputada federal Marta Suplicy, e a criminalização da homofobia, de autoria da ex-deputada Yara Bernardes. Em 2008, foi lançado o site Na Homofobia, com o objetivo de reunir as assinaturas de 1% do eleitorado e dar início a um projeto de lei de iniciativa popular. Avanços significativos no combate à homofobia vêm sendo conquistados a nível regional. Durante o governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, que criou o Conselho de Direitos LGBT, ou pela Justiça do Rio Grande do Sul, que foi a primeira a reconhecer as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Fernando Henrique Cardoso, ao fim de sua presidência, falou abertamente a favor em defesa da união homoafetiva, ao lançar o segundo Plano Nacional de Direitos Humanos. Posteriormente, durante a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, foram lançadas campanhas de conscientização contra a homofobia, como o Brasil Sem Homofobia, além da primeira Conferência Nacional LGBT, onde o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou a publicação de portaria autorizando o Sistema Único de Saúde a realizar operações de redesignação sexual. O Estado dá mais um passo importante na construção de políticas públicas para a população LGBT e para a igualdade racial. Foi aprovada a criação do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT. As medidas favorecem a participação popular na construção de políticas públicas para esses grupos vulneráveis. A criação do Conselho de Combate à Discriminação LGBT garante a participação da sociedade civil organizada na construção de políticas públicas, em vez que é um mecanismo que vai monitorar e avaliar a implantação dessas políticas em meio à sociedade. A homofobia é uma violação do direito humano fundamental de liberdade de expressão da singularidade humana, relevando-se um comportamento discriminatório. As leis em vigor no Brasil ainda não prevêem o crime de homofobia, mas a Constituição Federal de 1988 determina no artigo 3, inciso 41, que, abre aspas, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 5, inciso 41, que, abre aspas, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos de liberdade fundamentais. Fecha aspas. Casos de homofobia no Ceará. O Ceará é o quarto estado que mais mata gays, travestis e transexuais. Em 2017, 30 pessoas da comunidade LGBT foram assassinadas no Ceará em crimes motivados pela homofobia, diz Estudo Gay da Bahia. Com esse número, o Ceará ocupa o quarto lugar do país nesse tipo de violência, perdendo para os estados de São Paulo, que foram mortas 59 pessoas, Minas Gerais, que foram mortas 43 pessoas, e Bahia, que foram mortas 35 pessoas. Em todo o país, foram 445 assassinatos, o que representa uma morte a cada 19 horas. As informações fazem parte do levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia, com base em notícias vinculadas pelos meios de comunicação, o que possivelmente pode ser um número abaixo da realidade. O monitoramento começou a ser elaborado há 38 anos. Tais números alarmantes são apenas a ponta de um iceberg de violência de sangue, pois não havendo estatísticas governamentais sobre crimes de ódio, tais mortes são sempre subnotificadas, já que o banco de dados do GGB se baseia em notícias publicadas na mídia, na internet e informações pessoais, comenta Luiz Moute, fundador do Grupo Gay da Bahia.
Relatório: de acordo com o levantamento, mata-se mais homossexuais no Brasil do que em 3 países do Oriente Médio e da África, onde há pena de morte para lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Os números de 2017 representam um aumento de 30% no número de assassinatos em relação ao ano de 2016. Em 2000, foram registrados 130 homicídios, 260 em 2010 e 445 mortes em 2017. O relatório mostra que do total de assassinatos registrados no ano de 2016, 194 eram gays, 191 transexuais, 43 eram lésbicas e 5 eram bissexuais. Na maioria dos casos, as mortes se deram com extrema violência, com armas de fogo, armas brancas, espancamento e asfixia. Há ainda registro de apedrejamento, degolamento e desfiguração do rosto. O relatório mostra também que 56% dos casos ocorreram na rua e 37% dentro da casa da vítima. Os crimes contra essas minorias sexuais geralmente são cometidos no período da noite ou madrugada, em lugares ermos ou no interior da casa da vítima, dificultando a identificação e prisão dos autores. Dos 445 casos, 5 foram assassinados por familiares. É o caso de Gabriel Magalhães, de 16 anos, de Tianguá, no norte do Ceará. A morte da adolescente foi denunciada por uma parente, Aurelinda Ramos, nas redes sociais. Gabriel morreu apanhando até desmaiar. Meu coração está estraçalhado com tanta barbaridade, agressão física e psicológica, publicou. Ranking. Em relação ao ranking brasileiro, a região Nordeste caiu em 2017 para o terceiro lugar na média de vítimas por milhão de habitantes, com 2,58. Por outro lado, aumentou o índice comparado com os índices da região no ano anterior, que era de 1,79. O estudo mostra que o Ceará ocupa a terceira posição no Nordeste, com 3,33 assassinatos por grupo de 1.000 habitantes, atrás apenas de Alagoas, com 6,81 de assassinatos, e Paraíba, com 3,48 de assassinatos. No Brasil, estatísticas dão conta que lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros são alvos recorrentes da insegurança nas ruas. No Ceará, o cenário se repete. Conforme os dados do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, ligado à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em 2018, 20 pessoas do público LGBT foram mortas no estado. Em 2017, o número de assassinatos contra essa população chegou a 30. Os atendimentos feitos no equipamento Janaína Dutra revelam que a violência física, simbólica e psicológica é uma questão central, correspondendo à motivação de 27% das vítimas que procuram um centro. Curiosidades. O termo de origem inglesa gay, que significa literalmente alegre, era inicialmente utilizado para designar homens que se relacionavam com outros. Entretanto, o termo tomou uma dimensão maior, de forma que hoje abrange os dois gêneros, homens e mulheres. O Dia Mundial contra a Homofobia é comemorado dia 17 de maio.